Canal Gente Conectando Gente. Vamos hoje com uma convidada aqui muito especial. Mais de 7 anos de gerenciamento de projetos. Minha amiga Carol Purgato. Obrigado, Carol, por ter vindo. Obrigada, amigo, Diretamente por me do convidar. Chile. Chegou há pouco tempo do Chile. A gente estava aqui numa resenha. Tá. Várias histórias engraçadas aqui. Muito divertido. A gente pegou a primeira nevasca no Chile do ano. Vocês foram preparados para o Claro que não. verão? Ou... Não planejei isso. O pior planejamento que eu fiz na minha vida foi o projeto dessa viagem. Ah, não, por quê? Mas o que aconteceu é que o meu intruder da minha viagem foi a nevasca que veio fora de época. Porque a previsão de neve no Chile é a partir de maio. E a gente tem março. Eu sigo vocês lá e eu vi que vocês foram preparados para o verão e chegou lá neve. Neve. -4 a gente pegou. Imagina. E roupa? E Compramos calçado? lá. Ah, que Calçada a gente foi de tênis mesmo. Caramba, ó, hoje o conteúdo aqui é para você, iniciante na carreira profissional. A Carol vai contar um pouco como que ela entrou na área de gerenciamento de projetos, acabou de voltar aí do Chile, curtindo a vida. Aproveitando. Mas vamos um saber, pouquinho. tudo teve um começo. Então vamos certeza. saber um pouquinho como que foi a sua carreira, porque eu sei que você, embora trabalhe já há muitos anos na área de gerenciamento de projetos, você se formou em comunicação social, que não tem nada a ver. Isso. Quando eu fiz faculdade, eu me formei em comunicação social porque eu não queria trabalhar de frente para um computador. Então, eu fui Ironia, fazer hein? comunicação social com ênfase em design gráfico, porque eu queria trabalhar num pátio de impressão. Né? Nossa, nada a ver. Antigamente, lá na época que eu fiz faculdade, né? Eu fiz faculdade em 2007, me formei ali em 2009, né? Eu terminei a faculdade. A gente ainda não estava nessa era digital, ainda tinham as impressões, tinha muita rotatividade de revistas, jornais, livros impressos, né? Então, o meu desejo era trabalhar numa gráfica, num pátio gráfico de impressão de livros. Era o que eu queria fazer. Então, é o que eu acredito, assim, né? Às vezes na época da faculdade a gente tem muita dúvida do que fazer e de repente a gente está se formando num curso que não tem nada a ver. Eu, por exemplo, me formei em ciências da computação, mas eu estava muito preocupado na época, porque eu não estava gostando de nada do que eu estava estudando. E foi no último semestre que eu tive a aula de gerenciamento de projetos, que foi onde eu me encontrei e fui por esse caminho. E acho que hoje o estudante tem muito esse peso, né? Tem. Essa responsabilidade de tipo, do que eu vou fazer? A gente tem que tomar essa decisão muito cedo. Sim. E aí no caminho as coisas podem mudar e pelo que eu vejo acompanho da sua carreira, você foi muito feliz na sua escolha, né? Você foi comunicação social, mas acabou indo para os caminhos da tecnologia. Exato. Lá atrás, perto do ano de 2015, mais ou menos, antes até 2013, eu tive algum contato com essa área quando eu trabalhei numa empresa de varejo, né? E lá eu trabalhei como analista de qualidade de processos, né? Então a gente trabalhava voltado para os processos das vendas do varejo. Eu saí um pouquinho e fui trabalhar mais próximo do call center ali, trabalhando com o time de planejamento de call center, mas tive uma mudança na minha vida e mudei de estado. Quando eu mudei de estado, lá eu tive outras oportunidades mais perto da parte financeira, contas a pagar, contas a receber, e ali eu fiquei um tempo trabalhando nisso também. Quando chegou 2018, 2019, eu tive uma oportunidade de voltar para São Paulo para começar a trabalhar com projetos. E aí, nesse momento, eu voltei e comecei a trabalhar como analista de projetos, na parte mais de testes de requisitos. Então, eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para uma instituição financeira. Sim. E nessa instituição financeira, sempre que ia ter um novo versionamento do sistema de risco que eles abriam para o mercado, a gente trabalhava ali fazendo os testes regressivos, os testes de requisitos. Nossa, Carol, então você começou bem ali da base mesmo, na lista de testes. Bem da base. De produtos financeiros, né? Você acabou se especializando em projetos de produtos financeiros, acabou indo para esse lado. Isso, produtos de crédito, produtos de seguro, sempre nesse meio de produtos financeiros ali, né? Tudo que tem na sacolinha de bancos, certo. Né? São os produtos que compõem as sacolinhas dos bancos, as prateleiras dos bancos, né?
Então, eu comecei mesmo, o primeiro contato que eu tive com uma estrutura ágil, né? Foi quando eu vim para trabalhar como analista de testes, né? Eles chamavam de analista de projetos, mas a gente iniciou vendo testes, conhecendo os produtos, entendendo a estrutura daquele produto que era comercializado. E o projeto era sempre os versionamentos daquele sistema, né, que era aberto para comercialização no mercado. Então, dali eu comecei a ver os papéis que existiam dentro de uma estrutura de projetos ágil, né? Porque tem os projetos que são geridos em cascata e aqueles que são geridos em estrutura ágil. Não, isso eu acho muito legal. É que você já, desde esse comecinho aí, tá mostrando que você estava com as suas anteninhas ligadas ali, porque ela estava atenta ao movimento, porque ela percebeu que analista de teste não dava para ser a vida inteira, porque você tinha uma ambição ali, não tem nenhum problema, mas você queria galgar outros caminhos dentro da... crescer, né? Se Como desenvolver. analista de testes, você vai trabalhar sempre naquela estrutura, mas você não estará tão inserido na parte estratégica do projeto ou na parte estratégica do produto, né? E eu queria, de fato, evoluir, né? Eu queria prosperar ali na minha carreira. Então, eu comecei a olhar para aquela estrutura de negócio, né? Entender os papéis que existiam dentro de uma estrutura, dentro de uma squad, quem que era o gerente de projetos, quem que era o PM, né? O Product Manager, o PO, o agilista, quais são todos os papéis que compunham e dentro das minhas características pessoais e daquilo que eu esperava para a minha carreira, eu me identifiquei muito com a posição de PO, de Product Owner, né? Que também era um movimento mais próximo ali na escalada de crescimento ali, tipo, você estava com analista e aí você entendeu que, tipo, meu próximo passo aqui é PO. Eu poderia ter ido para UI UX também. Verdade. Porque UI UX, ele também estava próximo lá da minha formação inicial, né? E o UI UX, ele também participa da parte do upstream ali, né? De toda a parte de descoberta do produto, de toda a parte de escopagem do projeto, né? Ele também participa disso, né? Mas não era o meu desejo. Eu entendi os papéis que tinham ali. Eu fui estudar, eu fui fazer uma pós-graduação de gerenciamento de projetos. Você se formou em comunicação social e aí você fez... eu me formei em comunicação social. Certo. Aí, em algum momento, eu fiz um curso uma MBA de gestão estratégica. Né? E aí, quando eu entrei na estrutura de projetos mesmo e comecei a trabalhar com aquilo ali, me identifiquei com aquela estrutura, eu fui fazer outra pós de gerenciamento de projetos. É o que eu falo pro meu filho, estudar é contínuo, né? É contínuo. Sempre continua estudando, lendo, se atualizando, né? E o bom do gerenciamento de projetos é que eu pude receber informações das formas diferentes de gerenciar um projeto, né? Porque tem projetos que são gerenciados em estruturas ágeis, tem projetos que são gerenciados em estrutura de cascata. A maioria dos projetos, ela tem uma estrutura mista de gestão, né? Você trabalha, tem um pouco de cascata, mas tem aqui a parte do ágil que faz o projeto acontecer ali, né? Que faz as pequenas features, as pequenas entregas do produto, né? Porque, no fim, tudo é um grande projeto, né? A metodologia ágil, pelo menos, ela vai te liberando um pedacinho de um pedacinho para no final você compor aquele grande projeto da entrega. Eu sou filho do Waterfall, né? Do cascata, né? Eu vim dessa geração e eu acho que o ágil veio para facilitar, porque era muito difícil mesmo antigamente quando a gente tinha que entregar, principalmente projetos voltado para desenvolvimento. Lógico que dá para aplicar ágil em várias outras coisas, mas em desenvolvimento acho que foi um grande ganho. Porque antes a gente tinha a entrega, a semana de homologação, quando o pacote inteiro estava concluído. Imagina que loucura que era. É surreal. Imagina que loucura que era fazer a homologação de uma solução quando o produto inteiro está pronto. É muito difícil para testar, é muito difícil para o cliente, né, aprovar, porque às vezes os requisitos lá na época porque a gente deixava às vezes para testar depois de 3 meses de desenvolvimento. Agora, 3 meses antes, assim, né? 3 meses Isso antes. quando não era aquele projeto super extenso que tinha 1 ano de desenvolvimento. Não, o cliente chegava lá na central, né,
por exemplo, projetos de call center. Ah, eu quero implantar um sistema para atendimento, para tabular as ligações, Sim. tal, eu quero isso, quero relatório daquilo. Aí lá no final, que ele ia ver aquilo que ele pediu há 3 meses, depois mais tanto tempo, mais meses de desenvolvimento. Isso. E o ágil é legal porque ele consegue ir acompanhando, às vezes, a cada 2 semanas, depende do tamanho da sprint, né? Eu gosto de sprints de 2 semanas. Eu também gosto né? de 2 E semanas. fazer pequenas entregas de valor, né? Porque para quem não está dentro da tecnologia, fala assim, não, mas é só colocar um botão ali, né? A gente sabe toda a estrutura, né? Toda a arquitetura de sistema que tem ali para que você possa realmente só colocar aquele botão, né? Então eu gosto das pequenas entregas com grande valor agregado. Eu Os gosto quick de trabalhar wins, nesse pequenos ganhos. É muito bom. Eu também gosto. modelo. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, né? A faculdade não, a pós-graduação de gerenciamento de projetos, eu consegui enxergar a área de projetos como um todo, né? Porque na pós que eu fiz, eu tive contato com os projetos de tecnologia, mas também tive um pouco de contato com projetos de logística, né? Introdução de projetos que não são só voltados a esse mundo mais tecnológico que a gente tem. Até porque para nós que estamos aqui com a tecnologia, a nossa entrega de valor, quando a gente materializa, quando a gente entrega o nosso projeto no final, ele não tem uma materialização, né? Ele não é físico. Ele é um sistema, ele é um produto. Você sabe que isso para mim foi um problema, sabia? É. Porque antigamente eu trabalhava com projetos físicos, né? Então tinha o dia lá de cortar a faixa, de ter lá as pessoas, o dia D, né? O dia da entrega e tal. E com entregas de software, de soluções, plataformas, essas coisas assim. Acabou? É isso então? Tá entregue? Então. É só um e-mail? Às vezes tem até a parte de treinamento com o time de vendas ou com os usuários e tal. Mas é uma coisa meio. Eu sinto falta dessa coisa do. Eu gostava dos projetos de entregar o físico ali, né? Eu gostava bastante. Eu acho legal, mas eu acho que o físico, ele funcionava melhor quando era o projeto em cascata, que é aquele projeto mais longo, ele funciona muito melhor no físico, porque o seu cliente está vendo o projeto acontecer, está vendo uma parede subir, está vendo uma contratação, está vendo esse movimento. Por isso que eu acho que o ágil, ele funciona muito em projetos de tecnologia. Porque, para mim, o fator humano e o fator ansiedade humana, o desejo do cliente em receber a entrega dele, é o que torna mais difícil um projeto de tecnologia gerido 100% em cascata. Né? O projeto de tecnologia, como ele não vai ter uma entrega material no final, quando ele é gerido num modelo ágil, que ele vai recebendo ali fragmentos, né, features daquele produto final, ele é mais assertivo até se ele precisar ser reprogramado. Né? Poxa, entreguei esse botão que está fazendo um caminho que não está sendo um caminho legal, dá para reprogramar? Dá. A gente volta, traz para dentro de casa, refina novamente aquilo ali, né? Entra na estratégia e consegue atender a necessidade do seu cliente com mais facilidade, eu acho, ali, com mais rapidez também. Sim. Nossa, é legal isso, principalmente para quem está começando agora na carreira, ver essa sua jornada e como você foi passando e como as suas anteninhas ali estavam ligadas para ver o movimento. Exato. A minha cunhada que fala, né? A vida é um buffet. Sirva-se. Então, ninguém fica esperando de servir. Vou esperar a empresa pagar o curso para mim, porque pagou para fulano e não pagou. Assim. Você ficar esperando atrasa muito a carreira, né? Atrasa muito a carreira. E uma coisa que eu tenho uma amiga que já me disse alguns anos atrás é assim, não adianta só a gente esperar que a empresa faça por nós. Se a empresa está ali, está te vendo, né, e não está acompanhando o seu desejo, acompanhando aquilo que você quer para a tua carreira, você precisa ir para outro lugar. A gente precisa ter coragem, né? Lógico, você não vai deixar um projeto lá capenga, você não vai se fragilizar naquele momento, mas a gente precisa estar sempre atento ao lugar que nós estamos e àquilo que está acontecendo ao nosso redor, no nosso mercado também, né? Eu acho que tem um movimento
que é natural e às vezes a gente fica frustrado no começo da carreira, é que é assim, eu sou analista, mas as minhas entregas já são de líder, já são de supervisor, já são de analista. Eu sou analista júnior e já entrego como analista pleno. Pleno. E acontecer isso durante um certo tempo, que você tem que gerenciar ali junto com o seu líder, é natural. Sim. Acho que todo mundo passa por isso, né? Passa. Você só não pode se perder nisso e deixar a banda tocar, porque daí vira comodismo para a empresa, né? Que paga barato por um recurso, Tá que pagando entrega. por um júnior e recebendo um recurso pleno. Isso acontece, é normal, mas monitore. Exato. Não por deixa a isso coisa que- ficar muito solta, né? Uma coisa que eu ia falar nesse aspecto é o seguinte, é importante a gente estar ligado no mercado. Por exemplo, hoje temos uma rede social, que é o LinkedIn, 100% voltada para a construção de carreira, né? É importante você acompanhar outros profissionais no LinkedIn que tenham a mesma função que você, acompanhar vagas no LinkedIn. Não porque você está procurando emprego o tempo inteiro, mas para saber se aonde você está sendo valorizado como deve e se você está cumprindo os requisitos da tua função. Exato. Porque às vezes você está aqui contratado como um PO, mas você está fazendo um trabalho de um agilista. Né? Sim. Porque pode ser que aconteça que a empresa teve aquela necessidade para você. Então, poxa, eu estou me preparando para ser um PO, eu quero me solidificar na minha carreira como um PO, mas eu estou realmente fazendo atividades de PO? Né? Acho que é muito importante. E é nesse aspecto que é importante você estar ligado com o que está acontecendo e sempre se atualizando. Porque hoje uma facilidade que o LinkedIn permite é você olhar aquele cara que você admira no seu, Exato. ali no seu, às vezes até um colega de trabalho. Sim. Fala, poxa, ele já é sênior, ele já é pleno, ele já é coordenador. O que ele estudou? O que ele fez Quais habilidades que ele diferente, tem né? que eu tenho que chegar lá? Exato. Isso é muito legal até para você facilitar na sua jornada onde que você quer chegar, onde você pode chegar. Tantos cursos gratuitos também tem hoje aí, Exato, isso né? que eu ia falar, conhecer os cursos que estão disponíveis para a tua área, conhecer aquilo que as pessoas da tua área estão estudando naquele momento, né? Por exemplo, quando eu tive a minha primeira oportunidade de como PO, né, há já alguns anos atrás, o curso que era muito quente naquele momento era o curso da PM3. Sim. O curso de PM da PM3, né? As certificações CSPO e PSPO não eram certificações tão comuns, as pessoas não buscavam tanto. Agora, o que está mais forte já são as certificações CSPO e PSPO, né, que são duas certificações diferentes que a gente tem para pessoas que trabalham em posições de liderança de projetos e produtos com metodologia ágil, né? E assim, você vai percebendo isso olhando as pessoas que estão ao seu redor, mas também aquelas que você pode ver dentro dessa rede social, né? É importante ter essas anteninhas ligadas dentro do teu trabalho, dentro da tua função, mas sempre olhando para o mercado para que nós estejamos sempre atualizados, né? Exatamente. E falar em atualização, se você que é gerente de projetos de call center, iniciante ou está entrando agora neste mundo, você pode clicar em algum lugar aqui, vai ter o meu link para o meu e-book e também para a minha mentoria ou consultoria focado para gerentes de projetos iniciantes em call center. Então, dá uma olhada aí, tá bom? Legal. E depois que você terminou essa pós-graduação, conseguiu essa primeira oportunidade? Isso, quando eu terminei a minha pós-graduação, eu tive a minha primeira oportunidade como PO, né? Foi num banco, um banco digital. Um produto que eu nunca tinha trabalhado, né? Que lá no banco, eu trabalhava, na instituição financeira que eu trabalhava com produtos de bolsa de valores mesmo, né? Ações ali, derivativos, papel. Quando eu fui para o banco, eu fui trabalhar com consignado, que era um produto que eu nunca tinha trabalhado, eu não conhecia. E foi aí que eu entendi que o produto que você trabalha, você precisa conhecer o produto, você pode sim se tornar um especialista daquele produto, mas mais importante do que o produto é o processo. Você precisa dominar o processo, né, de construção daquele projeto ou de construção daquele produto, né? Eu, como sou cria do mundo ágil, né? O que você precisa para conduzir o seu time, independente do produto que você trabalha, a uma entrega de valor no final daquela sprint, né? Ou no final
daquele tempo que você estará em construção ali, né? Então, por isso que é importante a gente não só meter as caras. Ah, eu quero ser PO. Tá na moda, você entra lá no LinkedIn, tem 300 vagas de PO. O que o PO faz? O PO não é só um gestor de backlog. Não é só isso que ele faz. Ele precisa fazer o discovery do produto, ele precisa entender qual que é o produto, ele precisa conversar com os stakeholders, ele precisa entender a necessidade do usuário e ele precisa traduzir tudo aquilo ali depois para o seu time de desenvolvimento, né? Outra coisa muito importante que eu aprendi, e isso eu fui aprendendo com o decorrer do tempo, né? É muito importante que o PO tenha skills técnicos? Mas o skill técnico primordial do PO é o tato. É o gerenciamento de pessoas, né? O PO, ele não é chefe de ninguém, né? Nós não somos chefes de ninguém, mas nós lideramos aquele grupo, aquela squad, né? Vamos pensar que é uma tribuzinha ali, né? A gente tem que liderar aquela tribo para um objetivo no final. Sim. E sabe o que eu percebo que é muito comum? E nessa minha jornada aí eu encontrei alguns casos de... as pessoas entram lá e fazem alguma pesquisa salarial e veem que o piso do gerente de projetos já é um piso bacana. Sim. Aí o que o cara faz? Pô, quero migrar para a área de projetos. É só tirar essas certificações, que é o hard skill, ele vai lá, mete bala em estudar, tira a certificação, consegue entrar na área, porque ele tem uma certificação ali que pesa, mas não consegue entregar. Eu já tive vários exemplos de gerentes de projetos certificados que não sabiam gerenciar projetos, porque eles achavam que era só providenciar a certificação. Isso não funciona. Não. Você precisa ter esse soft skill, essa parte de conexão com pessoas, liderar pessoas, ouvir as pessoas, estar atento ao que não é dito, que tem muita coisa que acontece no projeto que você consegue se antecipar, porque tem coisas que não são ditas claramente, você consegue ir tateando e conectando os pontos aí. Então, só a certificação, só essa parte técnica não resolve. E assim... Aí o cara sai frustrado da área, fala, área de projetos, sei lá, tirei certificação, achei que pra era só fazer o escopo lá e fazer um cronograma e que todo mundo ia sair obedecendo. Não funciona assim. Sabe uma coisa que eu faço, que eu gosto de fazer, que eu acho muito interessante? Quando eu assumo um time, né, eu gosto de conhecer todas as pessoas. Hoje a gente trabalha 100% híbrido, 100% home, né? A maior parte das pessoas, algumas empresas estão no híbrido, mas eu trabalhei pouco tempo no híbrido, a maior parte 100% home. Eu gosto de conhecer o meu time. Ah, quem é você? Ah, eu sou fulano, eu sou mãe, eu tenho um filho de 9 anos que estuda à tarde. Ah, então, não, eu sou jovem, eu tenho aqui 20 anos, moro no interior. Eu gosto de saber quem são as pessoas que estão comigo. Eu gosto de saber minimamente ali qual que é a realidade de vida daquela pessoa, né? Por quê? Eu converso com o meu time e falo assim, tá, essa pessoa aqui, ela tem um filho. O filho dela vai para a escola à tarde. Se ela vai para a escola à tarde e ela é a mãe, provavelmente ela ajuda, prepara esse filho para ir para a escola. Depois das 11h30 da manhã, vai ser mais difícil eu conseguir falar com ela. Então eu tento não marcar reuniões nesse horário. Nossa, parabéns, que bom. Isso é uma coisa que eu tenho muito e, cara, assim, o meu time... Você como mulher, como mãe, consegue identificar isso, mas ter essa empatia, né? Não só as mães, não só as mulheres, assim, cada pessoa tem a sua particularidade, né? Eu já trabalhei num time uma vez que eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que ela estava em outro país, né? Lá no outro país dela, o fuso, quando a gente começava aqui às 10 da manhã, se eu colocasse a dele às 10 da manhã, ele já estava voltando do almoço, né? Porque ele estava lá na Europa. Então, assim, se eu fizesse reuniões no fim do dia, reuniões assim, às 16 horas para nós, já era 9 horas da noite para ele. Pô, Carol, essa é uma visão que você está tendo, que é um cuidado que o gerente de projetos internacional tem que ter. Precisa. Uma vez um recrutador perguntou para mim, num processo seletivo, falou, olha, você vai gerenciar o projeto internacional, como é que você vai fazer para gerenciar, né, um time da Europa, da Ásia
e da Norte América. Você tem que ter cuidado com o fuso. Tem. Na Europa, você consegue pegar o cara até mais ou menos 2, 3 horas da tarde. Nosso aqui, É né? nosso aqui, Nosso que é o horário. final do dia deles lá. Isso. O cara da Ásia, ou no meu caso lá, no caso era da Índia, de manhã, o primeiro horário de manhã já é o final do dia dele lá. Então eu conseguia pegar o primeiro horário da manhã para fechar o que tinha que fechar com o O pessoal assunto. de lá da Índia. É importante. Até o horário do meio-dia, 1 hora com o pessoal da Europa, conseguia resolver tudo. E depois eu tenho toda a tarde para falar com Norte América e Latinoamérica. Exato. Então são coisinhas que a gente Que assim, e isso faz toda a ninguém vai diferença. ensinar pra gente. Não. A certificação não vai ensinar isso pra Não. gente, entendeu? O que vai ensinar isso pra gente é a vivência, né? Exato. E assim, o porquê que eu valorizo muito isso, né? Como eu disse, eu entro no time, eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de conhecer minimamente a realidade daquelas pessoas, antes de começar a falar assim, ó, então a nossa daily vai ser todo dia às 9 da manhã. A nossa daily vai ser todo dia às 9 da manhã porque é confortável pra mim, né, que estou gerenciando o time, ou porque é confortável para o time. Para o time não funciona, entendeu? E se não funciona para o time, se as pessoas não se sentem respeitadas dentro daquele time que ela compõe, você perde a qualidade do trabalho dela. Puxa, Esse verdade. para Verdade, mim, boa. é Boa dica. o grande gatilho ali para que você tenha um time comprometido com você e com aquela entrega, é que você tenha empatia por eles nessas pequenas coisas, nesses pequenos detalhes, né? Não, faz toda a diferença. Muito legal. Totalmente. Então, por exemplo, desculpa, Imagina. esse time, por exemplo, que eu tinha esse desenvolvedor que morava na França, ele era um desenvolvedor back-end. Então, refinamento de back-end eu fazia de manhã. E aí eu podia fazer refinamento de front-end à tarde, porque o meu time de front estava todo aqui no Brasil. Olha aí. Entendeu? Boa. Eu estruturava a agenda, as cerimônias do time, tudo de acordo para que ele não precisasse estender o horário dele lá, né? O meu time aqui também não precisasse entrar às 9 da manhã, às 8, muito cedo, porque outra pessoa está fora do país, entendeu? Então, assim, é importante faz parte do planejamento da squad, da estrutura do time, né? Porque a gente pensa em planejar o projeto, né? Vamos planejar o projeto, o cronograma de entregas do projeto. Tá bom, mas você está planejando o seu time? Sim. Como que você consegue ter o seu time mais produtivo? Né? Você consegue ter o seu time mais produtivo quando o seu time está confortável, quando ele está se sentindo respeitado e assistido por você, né? Para mim, isso é muito importante na liderança de projeto. E você sabe, Carol, é muito raro ter líderes de projeto, gerentes de projeto que tenham esse conhecimento, esse cuidado, porque às vezes, mais uma vez, as pessoas acham que é só certificação, que é só parte técnica. Às vezes os caras agora está muito na moda o technical project manager, o gerente de projeto técnico, o gerente de produtos técnico e tal, porque as pessoas querem que o líder tenha um conhecimento técnico. Porém, só o conhecimento técnico nesse cargo de liderança não funciona. É importante ter um conhecimento do processo como um todo, como você falou, acho muito válido, mas o técnico, você tem ali os líderes das frentes de trabalho com expertise, né? Sim. E você tem que fazer ali, Exato. costurar para que todo mundo orquestrar, né? Sim. Para que todo mundo possa... E a liderança de projeto também funciona muito melhor quando você entende o papel de cada uma das pessoas, né? Qual que é o meu papel como PO, né? Ou como liderança de projeto, né? Como gerente de projeto, claro, cada um dentro da sua expertise, dentro daquilo que construiu para sua própria carreira, mas assim, se você está na liderança de um projeto, na liderança de um time, você precisa cuidar da orquestração, da condução. Você precisa conhecer as necessidades de negócio e as necessidades técnicas. O desafio técnico você precisa repassar para quem tem a responsabilidade técnica. Não é o seu skill decidir se o melhor caminho é fazer por A ou por B.
esse é a skill de quem? Do líder técnico. Líder técnico. Né? Uhum. A liderança de negócio aqui, né? Ele tem que cuidar do negócio, do produto. Ele tem que garantir que o delivery aconteça, né? Que aquela necessidade lá que foi definida no upstream, que foi planejada ali, né? Que foi feita toda a estratégia daquele produto, daquele projeto, aquilo aconteça, né? Então, o nosso papel é cuidar disso, né? Cuidar da decisão técnica é papel do líder técnico. O nosso papel é fazer o quê? Levar para o líder técnico. Nossa, olha, eu tenho essa necessidade técnica que tem este impedimento. Né? Segundo o meu time de desenvolvimento, nós temos esse impedimento técnico. Né? Você não vai só jogar a bomba para ele. Né? Você vai levar e vai falar, olha, eu tenho esse problema, eu preciso que você me ajude nessa solução. Sim. Né? E aí ele, junto com os demais desenvolvedores, os demais líderes técnicos, cada um ali do seu skill, né? Um front, um dev, um full stack, um engenheiro de dados, enfim, dentro daquela estrutura que você está trabalhando, né? Daquele produto ou daquele projeto que você está trabalhando, eles tomam a decisão técnica e te comunicam, né? E aí você entende, né? Você não precisa entender lá no fiozinho do bigode aquela solução técnica. Você entende, pede para ele, fala assim, então me explica como é que vai ser. Não, Carol, olha, a gente decidiu que a gente vai fazer por esse caminho, para fazer assim, 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 assado. Você fala assim, bacana, traduz aquilo ali para termos menos tecniquez para poder fazer o seu reporte depois, né, para a tua liderança que está acompanhando ali a entrega do projeto final, do produto final, né. Nossa, tô percebendo então que você fez a sua transição de carreira Fiz. ali perfeitamente. Tá feliz no que você tem tá perfeitamente fazendo? não, porque a gente sempre tem a oportunidade de aprender outras coisas, Sim. né? Por exemplo, esses Não, mas dias... foi uma transição que você saiu ali do analista, Foi, né? Foi uma transição foi. bem Foi bem executada. pensada, foi bem planejada. Foi bem planejada. Bem projetada. A bem... gente quem gosta de projetos, não tem jeito. não tem jeito. E como é que você faz isso na sua vida? Você leva isso pra sua vida ou na sua vida você deixa mais Levo solto? pra minha vida. A não ser quando eu vou pro Chile, chego lá e era pra ser verão e tava no inverno, né? Mas eu levo pra minha vida, eu levo isso pra tudo. Consigo, pra você não grande enlouquece as maioria. pessoas da sua família? Olha, eu vou falar que Ou você sim. facilita? Como é que é? Eu acho que eu facilito. Assim, lá em casa, por exemplo, a administração da casa é minha. Então, assim, meu marido trabalha, ele pega o salário dele, ele manda tudo para mim, eu faço todo o pagamento das contas ali, eu que faço toda a organização, a administração da casa, entendeu? Sei. Mas por quê? Porque para mim é muito mais fácil fazer isso do que ficar perguntando assim, marido, você fez isso? Nossa. Você pagou aquela conta? Eu tenho um probleminha com essa questão de controle, sabia? Eu também tenho. Esse final de semana, outro dia eu fui visitar lá na casa do Dudu e a gente foi andar de jet ski. E aí eu vi. Ele tem a carteira lá, né? Tem que ter uma habilitação, nem sabia que tinha essas coisas. Tem que ser. Que dificuldade eu tive de me divertir enquanto ele dirigia. Por quê? Porque eu não sabia o que ele ia fazer, eu tava na garupa. Eu tava sem controle, entendeu? Aí na hora eu falei assim, cara, eu tô com um probleminha aqui. Porque eu não estou me permitindo... Olha que coisa louca. Eu não estou me permitindo me divertir aqui porque eu não estou no controle. Deveria ser divertido, mas está sendo apreensivo. Aí a gente foi lá, mais pra frente, falei assim, deixa eu dar uma voltinha. Aí quando eu pilotei, aí eu relaxei. Entendi. Aí eu falei, tô me divertindo. Olha que coisa... Não, eu também, assim, eu tenho muito essa coisa do controle, assim, né? Tanto que eu virei síndica do meu condomínio porque ninguém conseguia controlar aquela bagunça que estava acontecendo. Além de tudo, gerente de projetos que você está me contando em complexos, liderar a equipe do projeto, administrar a casa com um filho de 3 anos. Filho de 3, uma de 17. E uma de 17. E uma enteada de 10 também, uma né? Enteada que de 10. faz parte da nossa família, nossa filha também. Uma super mulher. Ela é uma heroína. Imagina. Porque como é que faz tudo coisa? Eu e muitas, né? Eu e muitas mulheres, mães e muitas líderes de projetos. Faz parte. Eu acho que assim, tem coisas que a gente realmente tem vocação para fazer. A gente precisa conhecer as nossas vocações. Eu, por exemplo, quando eu era mais nova, eu falava assim, nossa, ser médica, né? Ai, uma coisa que talvez eu acho que teria sido muito boa era se eu fosse advogada. Porque você é boa eu sou boa para argumentar ali, para conseguir defender a minha ideia, mas aí eu consegui aproveitar esse meu skill pessoal, né? Essa minha qualidade,
dentro do meu trabalho. E achei uma profissão que me traz muito prazer. Assim, eu tenho muito prazer em conseguir liderar o meu time, em conseguir manter o meu time confortável, principalmente quando você está num projeto que tem vários times ali, né? Um projeto muito grande, ele vai ser subdivididos ali, né? Então, você tem uma parceria com uma empresa. Você vai cuidar do produto A, eu vou cuidar do produto B, e alguém vai cuidar do produto C, e esses 3 produtos vão compor aquele site que a gente vai entregar lá no final para eles abrirem para venda, né? E aí você vê que a tua squad, né, que aquelas pessoas que estão sob a sua liderança, elas estão felizes naquele trabalho, mesmo que talvez o projeto não esteja 100% como deveria, mas o seu time continua motivado, continua comprado e as suas entregas estão acontecendo, o seu stakeholder está confortável mesmo com algum atraso, com alguma coisa que saiu ali do planejamento, ele não vai estar feliz, óbvio, mas ele vai estar confortável com a sua clareza, né, assim, com o fato de você realmente mostrar para ele que você não soltou a mão de ninguém ali e você tá conduzindo o seu time mesmo com os desafios. Eu acho que isso é o que me deixa mais feliz, sabe? Realmente conseguir manter um ambiente saudável e um time funcional. E olha, eu vou dedurar, e no meio disso tudo, ela faz viagem, ela muda sai de apartamento, vai pra Vai pra casa. casa, cuida de criança. Olha, Meu marido trabalha viajando. Logo quando a gente mudou de casa, ele passou 6 semanas viajando. nossa 6 semanas. senhora. 6 semanas viajando. Só voltava pra casa no final de semana. E teve Sério? uma semana que ele nem voltou pra casa. Passou o final de semana porque ele estava em outro estado e acabou passando o final de semana lá. Meu Deus do céu, olha, É. parabéns. E acho muito parte. legal você compartilhar toda essa história e tal, porque às vezes a gente, nessa coisa de rede social, tá, uma coisa que eu sempre comento, comento aqui, a gente está acostumado a ver o bolo pronto, né? Com certeza. E aí fala, nossa, aquele gramado é tão mais verde que o meu. Nem passa dificuldade. Imagina, tá lá Ela nem tem problema. viajando, né? Tá sendo feliz. Ela nem fez transição de carreira, Imagina. chegou lá e tava lá o cargo lá sorrindo para ela. E assim, mais difícil do que você chegar no cargo é você se manter. Porque ainda tem essa, tem né? essa, verdade. Às vezes você tá ali, poxa, eu quero virar um gerente de projetos, eu quero virar um líder de projeto, né? De algum tipo de projeto. E aí você chega lá. E você chega só com a teoria. Você não fez todo o seu dever de casa, né? Você não entendeu de fato o dia a dia daquilo ali. Porque é que nem a gente fala do médico, né? A gente acha que ser médico, quando a gente é criança, né? Nossa, ser médico é uma profissão, nanana. Cara, mas o quanto o médico não rala para conseguir ser um médico que se destaque no meio de tantos médicos? Sim. A mesma coisa para nós, né? Para você chegar naquele lugar é difícil, mas mais difícil do que você chegar é você se sustentar naquele lugar, né? E você manter as pessoas ao teu redor confiando no teu trabalho. Porque não adianta nada você ser a liderança do projeto, mas as pessoas abaixo de você, que são os seus liderados, né? Não que você não é, a gente não é dono do dia e da rotina de ninguém, mas faz parte do nosso papel a condução, né, da estratégia do trabalho do dia daquelas pessoas. E elas não confiarem em você. Não confiarem na sua estratégia. Você chegou e falou assim, pessoal, hoje a gente vai refinar esse assunto. Ele vai falar, epa, mas esse assunto não tem nada a ver com o projeto. Eles têm que confiar que aquilo ali que você está levando para eles é o próximo passo, porque a visão do todo, a visão da entrega final está com a gente, né? Então, se a gente não compartilha com eles qual que é a visão do todo, visão da entrega final e não faz com que eles confiem na nossa liderança, não tem jeito, você não se sustenta naquela função. E aí você perde a cadeira. Perde a cadeira, enfim... Pode perder várias coisas, a cadeira, o emprego, o projeto, enfim. Bom, puxa, muito obrigado, Carol, você ter compartilhado essa sua história, a sua carreira. Eu acho que vai ser muito útil para as pessoas que estão iniciando nesse mercado. Acho que o Gente Conectando Gente vem muito nessa missão de compartilhar, né, desmistificar que todo mundo tem um começo, tem os seus desafios, se forma uma coisa... vai para trabalhar em outra, faz transição de novo. E tá tudo certo.
certo. E tá tudo certo. O Tá importante tudo certo. é manter a máquina girando, não parar de Exato. pensar em crescer, em se desenvolver, estudar. E que a vida é Estar assim mesmo, né? atento, né? É. Estar atento. E as conexões, né, vão levando a gente ali, São. né? Sempre tem aquelas pessoas que pega a sua mão, É te dá uma exatamente ajuda ali, te isso. conecta com outra ali. É como o próprio nome aqui do canal, né? É gente que conecta a gente, É. né? Assim, no fim do dia, eu sempre falo isso, coitadas, as pessoas que já trabalharam comigo já ouviram isso várias vezes. É. No fim do dia, é tudo sobre pessoas. É. É tudo sobre pessoas. É verdade. Seja a melhor estrutura de projeto, seja a melhor empresa que você trabalhe, seja o profissional com o melhor skill, a melhor formação internacional. Aham. No fim do dia, é tudo sobre pessoas, né? É tudo É. sobre extrair o melhor das pessoas, respeitá-las e ter empatia junto com um processo, né? Que Aham. você vai conseguir a sua entrega de valor no final. Muito bom. Hoje sentou aqui no sofá de Michel Camargo. Poderia ser o da Hebe Camargo, mas não dá mais. Não. Sobrou só o sofá Não do quero Michel sentar Camargo. no sofá Sobrou- da Hebe. Não quero. Fica aí, Hebe. Muito obrigado por vir aqui no Eu meu que sofá, agradeço. compartilhar a sua história, ajudar aí a inspirar tantas e tantas pessoas nesse mundo corporativo tão Enorme. insano, agitado, cheio de mudanças, mas que Isso tem aí. um lugar no sol para quem quer chegar lá, E buscar tem e lugar tá para crescendo. todo mundo. todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tem o seu espaço. É isso. Né? Todo mundo. O meu espaço não sobrepõe o teu, É. que não vai sobrepor o do agilista, que não vai sobrepor o de outras pessoas. Tem espaço e tem trabalho para todo mundo que quer trabalhar. É isso aí. Fazer Agora a um gente vai bom ficar aqui na trabalho. resenha, quero saber tudo da viagem. E Vou contar aí, tudo. por hoje aqui no canal, é só. Agora aqui é só resenha, tá bom? É isso aí, Valeu, gente. gente. Muito Obrigada. obrigado. Carol, brigadão, hein? Eu que agradeço. Valeu. Gui. Foi um prazer. Tchau, gente. Tchau.